Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar desse eclipse que acontece agora no dia 28 de outubro no eixo Touro-Escorpião. O mapa desse eclipse vem com aspectos bastante desafiadores, mas tem um aspecto que é muito interessante. Eu vou falar dele no final desse vídeo. Então fica comigo até o finalzinho para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Se você pretende estudar astrologia, tarô ou outro domínio, aqui no Instituto nós temos os cursos tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar ao vivo, participar de uma turma restrita em tempo real, interagir com os outros alunos. Mas se você prefere estudar por videoaulas na plataforma Hotmart no seu tempo livre, nós temos cursos por lá também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso site, ali você pode se informar melhor. Mas vamos direto ao assunto. Bom, agora no dia 28 de outubro nós teremos o último eclipse nesse eixo Touro-Escorpião. Ele será visível na Ásia, na Europa, na África, Austrália. Aqui no Brasil, não tanto. Vai ser um eclipse parcial. O litoral do Nordeste vai conseguir enxergar um pouco mais, né? Aqui nós no Rio de Janeiro um pouquinho, mas a incidência, a sombra dele vai ser mais projetada ali para aquela região do norte da África, ok? Pegando todo aquele contorno. Dentro do horário de Brasília, o eclipse começa às 15h15 e vai até 19h30. Ele atinge o seu ápice por volta das 17h15. E lembrando, gente, que a frequência de um eclipse, ou seja, a energia que ele abre, nós podemos já observar com um mês de antecedência e se estende por 6 meses. Então isso não significa que tudo isso que nós vamos conversar aqui no vídeo vai acontecer exatamente no dia 28, não, tá? Já pode estar acontecendo e ainda nós podemos ver os desdobramentos disso tudo ainda por mais 6 meses. Esse eclipse acontece no grau 5 do eixo Touro-Escorpião. Então, o Sol estará a 5 graus de Escorpião, a Lua a 5 graus de Touro. Observa que é uma lua cheia, né? Um eclipse lunar é sempre uma lua cheia, que traz uma incidência de luz muito grande. E a Terra estará no centro. Então, um alinhamento perfeito. Considerando que a Lua representa os nossos apegos, né, os nossos envolvimentos emocionais, e aqui a Lua em Touro está falando sobre envolvimentos ou até mesmo dependências, que pode ser com questões materiais, pessoas, situações, seja lá o que for. Porque como a energia de Touro é uma energia de terra de retenção, a Lua quando está em Touro, ela tem meio que um sentimento de posse, ela tem uma tendência a se apegar demais. E o Sol, que estará a 5 graus de Escorpião, Escorpião é um signo de desapego. Então, a Lua vai ser eclipsada. Um eclipse é exatamente isso, apaga momentaneamente aquele astro. Então, existe nesse eclipse uma necessidade de nós nos desapegarmos em definitivo dessas dependências, desses apegos, de situações que muitas vezes vêm nos atrelando. Entenda que nós estamos tendo eclipses nesse eixo Touro-Escorpião desde o segundo semestre de 2021. Então, observe que é como se fosse um grande livro com vários capítulos onde você vem aprendendo uma experiência de desapego em algum dos setores alinhados a esse eixo, que aqui nós estamos falando sobre questões materiais. Para alguns pode ter sido uma experiência financeira, saber lidar melhor com as questões materiais, ou mudança na maneira como recebe seus recursos ou na maneira como investe seus recursos. Então, para alguns pode ter sido uma experiência muito no âmbito material ou econômico. Para outros pode ter sido alguma experiência no âmbito de dependências emocionais mesmo. E aí esses eclipses veio ensinando alguma coisa no sentido do desapego. Entenda que, seja lá qual foi a sua experiência, um eclipse nesse eixo sempre vai trazer a tônica do
do desapego, tá? Porque a frequência de Escorpião é desapego. Se foi no âmbito econômico, uma importância com relação ao desapego de determinadas questões materiais. Se foi para você no âmbito emocional, uma questão de desapego nesse âmbito também. Outros ainda pode ter vivido alguma situação extrema de vida e morte, que é bem a história desse eixo, principalmente de Escorpião, que lida com situações limites, né? Pode ter sido com relação a questões de doença, ou seja lá o que for, sua ou de outras pessoas, né? Mas sempre nesse limiar da vida e da morte, do tudo ou nada. Então, esse eclipse traz muito essas experiências. E agora nós estamos no fechamento. Esse vai ser o último eclipse dentro desse eixo. Nós vamos passar aí alguns anos sem essa referência de eclipses em Touro e em Escorpião. Agora está entrando em Libra e Áries. Inclusive, nós já tivemos um eclipse solar, né, em Libra e em Áries, então essa frequência também já foi aberta e eu já expliquei qual é a frequência dos eclipses nesse eixo, também já tem um vídeo aqui no canal que eu posso deixar na descrição desse para você entender melhor. Mas o fato é, aquilo que precisa ser finalizado dentro desse último eclipse de Touro e Escorpião é em definitivo. Tá? Então é muito importante você analisar as experiências que você vem tendo desde o segundo semestre de 2021 até agora e fazer um checklist ali. Ao invés de ficar brigando contra essas situações, o que você aprendeu com isso para você encerrar essa história em definitivo e poder entrar agora dentro dessa nova frequência de eclipses com essa matéria já resolvida. Então eu acho muito interessante, é uma coisa que eu tenho feito nas minhas meditações noturnas, né? O que eu venho aprendendo, eu escrevo isso, eu anoto, faço as minhas reflexões. Será que eu consegui enxergar todas as facetas de tudo isso para não mais repetir ali para frente? Então, colocar uma pedra em definitivo em todos esses assuntos. Eu te convido a fazer a mesma coisa, já que estamos nesse encerramento de ciclo. Como eu falei, o Sol está em Escorpião. O Sol é um grande luminar. É como se você colocasse um holofote nos assuntos daquele signo. E quais são os assuntos de Escorpião? Profundidade, inconsciente. Então, é como se o Sol começasse a iluminar essas questões mais profundas do inconsciente. Aquilo que estava não revelado até então. Aquilo que ainda não veio à consciência. Então, um eclipse lunar, ainda mais com o Sol em Escorpião, vem trazendo à tona aquilo que estava trancado a 7 chaves. Então, é por isso que um eclipse lunar ele traz um período de revelação muito grande. Tá? Grandes revelações podem acontecer aqui. Uma tomada de consciência. Aquilo que você ainda não conseguia identificar fica muito claro para você. Isso pode ser com relação a um sentimento que você tinha por alguém, seja lá por alguma coisa, segredos que até então estavam encobertos, podem vir à tona também, intenções de pessoas, enfim, de estruturas de poder podem vir à tona também. Entenda que essas revelações, não necessariamente elas têm que ser negativas, porque se você vem construindo algo na sua vida onde você não deixou pendências, essas revelações podem ser muito positivas. Tá? Imagina de uma hora para outra, de repente uma coisa muito legal acontece na sua vida, porque um eclipse ele é um redirecionamento de energia, tá? É uma chacoalhada que vem dando, de repente você acha que a sua vida vai para lá e o universo mostra que é para cá. E essa chacoalhada, essa mudança repentina de rota pode ser muito interessante. Então, se você não tem pendências do passado, não se preocupe, porque esse eclipse, ele pode trazer surpresas. Um eclipse sempre traz o fator surpresa, muito legal para você. Agora, se existem algumas pendências, algumas matérias que você ainda está passando a limpo aí na sua vida, então realmente ele pode trazer algumas revelações que podem ser dolorosas, mas entenda que mesmo em cima de revelações dolorosas, são matérias que são importantes para você fechar esse currículo, tá? Então, não finja que não tá vendo, encare, abrace isso daí como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento para você encerrar em definitivo todo esse ciclo de experiência. Entenda que
Nós estamos no último eclipse desse eixo, que já indica uma finalização de ciclo, e ele está acontecendo com o Sol em Escorpião, que já representa desapego, finalização de ciclo e morte mesmo. Isso indica que, para todo esse processo de renovação, que o Escorpião é exatamente isso, é um processo de renovação, tá? A finalização de um ciclo de experiência já libera energia que vai impulsionar uma nova abertura de caminhos aí na sua vida, para que você possa expandir mais, tá? Ou seja, eliminar aquele peso morto. Então, para que esse processo de renovação do escorpião aconteça na sua vida, é muito importante você finalizar aquilo que já não serve mais. Ou seja, cortar em definitivo. Se você não tem coragem de fazer esse desapego no âmbito muito profundo, pode ser que você ainda veja esse aspecto meio amarrado na tua vida. Entenda que isso pode envolver uma situação, pode envolver um conceito, tá? Às vezes é uma questão conceitual que você precisa romper dentro de você. Às vezes é um rompimento com determinada pessoa, com determinada situação, com determinado grupo, tá? Cada um vai experimentar isso de acordo com a sua realidade. Mas uma coisa é fato, todos nós precisamos trabalhar o desapego em cima de alguma questão aqui nesse período para libertar essas âncoras e para que a gente possa expandir mais rápido a partir daqui. E no âmbito coletivo, é uma pena que a humanidade tenha escolhido a pior maneira para se passar por uma temporada de eclipses em Touro e em Escorpião, porque nós tivemos o início da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia, nós tivemos agora, no fechamento dessa temporada, o terrorismo ali em Israel, aquela guerra que estourou, enfim. E são tantas complicações, né? E Escorpião é um signo de vida e morte, então vem trazendo o desgaste econômico que aconteceu também nesse último período, tem a ver com a energia de Touro. Por outro lado, agora com tudo isso vindo à tona e ficando muito explícito nesse último eclipse, inclusive o eclipse do dia 14, que foi no eixo Áries Libra, jogou luz sobre o Brasil, né? Principalmente ali o norte do Brasil. E eu falei sobre isso no último vídeo, no penúltimo vídeo do eclipse solar, vou deixar o link aqui na descrição também, que a incidência foi exatamente em cima, a sombra projetada pelo eclipse foi aqui no Brasil. Então, assim, se tem uma coisa boa que está acontecendo, não sei nem se a gente pode dizer como coisa boa ou não, mas tem muita coisa vindo à tona, né? Então, diante de tanta catástrofe, as pessoas estão se revelando. O eclipse solar é exatamente isso, é uma revelação. Aliás, os dois eclipses, né, nós podemos trazer os dois eclipses como sendo exatamente uma revelação daquilo que estava oculto, daquilo que estava sendo meio que manipulado ali embaixo dos panos. Então, intenções, as verdadeiras intenções de pessoas, de repente uma situação que você estava envolvido, ou até mesmo de estados, né, de dirigentes, de política e tudo mais, que antes tinham uma bandeira muito paz e amor, e agora a gente vê que não é bem assim. Então, muita coisa está se revelando. É por isso que eu te convido, principalmente no aspecto do macro, a ter uma visão um pouco mais abrangente. Tá? Eu sei que existe uma polarização política muito grande no Brasil, mas é importante romper a bolha para você enxergar a situação de uma forma um pouco mais ampla. Se você tem um viés um pouquinho mais à esquerda, consome também conteúdo de direita e vice-versa, para que você possa tomar uma decisão e entender a coisa a partir da tua cabeça, e não de uma mídia muito segmentada ou muito ideologicamente corrompida, né? É importante ver a verdade de todos os lados, e esse eclipse vem ajudando muito a gente levantar esse pano e conseguir enxergar a verdade para além das aparências. Se você tem um conhecimento astrológico um pouquinho mais profundo e quer entender isso de uma forma mais individual no seu mapa, observa onde cai esse eixo de 5 graus de escorpião e 5 graus de touro no seu mapa astrológico, porque são exatamente nessas casas onde você vai sentir uma necessidade maior de desapego, para além também das questões que nós já falamos aqui, tá? Tanto no aspecto econômico, no aspecto dos envolvimentos emocionais e tudo mais.
mais. Mas se você não tem um conhecimento tão profundo astrológico assim e quer entender esse momento específico na sua vida, eu te convido a fazer um estudo, um atendimento com o seu astrólogo de confiança. Se você não tiver, me coloco à disposição aqui para te orientar com relação a esse sentido. O link de atendimentos também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você se informar melhor. Antes de ir para a configuração, os aspectos que se formam no momento desse eclipse, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu joinha, muito importante pra gente, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. E se você quer ajudar a gente de uma forma um pouco mais direta, todas as formas de auxílio aqui estão na descrição desse vídeo. Bom, um dos aspectos que acontece no momento desse eclipse é a Lua já muito próxima a Júpiter, tá? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então é como se ele maximizasse tudo, né? Tudo que ele toca, ele expande. Então imagina um eclipse que já é uma reviravolta na vida, né? Que já é aquela chacoalhada. Numa conjunção com Júpiter, isso pode tomar uma proporção muito grande, tá? Tanto pro benéfico, ou seja, uma coisa que pode, você encerrando uma coisa agora na tua vida para começar uma coisa muito legal e isso se expande grandiosamente, né, bem jupiteriano, na sua vida. Então tem coisas muito legais. Por outro lado, se essa frequência for vibrar aqui no negativo, né, ele já pode caminhar para uma expansão de muitas coisas complicadas. E entendendo que nós estamos num cenário de guerra, num cenário de terrorismo no mundo, num cenário muito complicado, realmente eu me preocupo bastante com esse eclipse lunar acontecendo numa conjunção com Júpiter. Agora, tem uma outra posição também que se forma, que é extremamente desafiadora, e essa é a que mais me preocupa, é a oposição entre Marte e Júpiter, que começou no dia 24 de outubro, vai até o dia 1º de novembro, aproximadamente, e tem o seu apogeu justamente no dia 27 e 28, que é o momento do eclipse. Então, é quando essa tensão, essa força vai estar mais acirrada. Eu falei no vídeo passado sobre essa expectação, essa posição. O Marte, que é um planeta de enfrentamento, é o deus da guerra, né? É um deus de enfrentamento, um planeta que rege a abertura de caminhos. Em Escorpião, pode ser uma abertura muito estratégica, mas também pode ser uma abertura muito em cima de vida e morte, sabe? Do tudo ou nada. E o Júpiter, que está ali em Touro, o Júpiter representando ideologias muito arraigadas, né? Ou seja, crenças, ideologias, religiões, filosofias, muitas vezes arraigado. E o Júpiter está retrógrado, então ele está revendo isso, ele está passando um pente fino para ver o que vale a pena manter e o que não vale a pena manter. Então, quando Marte entra e faz uma oposição a Júpiter, é como se fosse um rompimento ideológico que acontece, tá? E agora Júpiter também rege o estrangeiro, então pode ser sim um acirramento dessa guerra e com a entrada de várias grandes potências aí, transformando isso numa coisa realmente muito grande, onde a diplomacia no mundo fica muito enfraquecida. Mas se a gente puder trazer um olhar um pouco mais positivo para essa oposição, eu sempre tento trazer aqui no canal visões mais positivas, pelo menos no nosso âmbito pessoal, na nossa vida individual, que a gente não tem controle com relação àquilo que está fora, a gente tem controle com o que tem dentro. Então vale a pena, diante dessa oposição, você parar e analisar se você nutre ainda determinadas perspectivas ideológicas, filosóficas ou até mesmo religiosas já obsoletas, que não funcionam mais para a sua vida, que só está fazendo você funcionar meio com aquela viseirinha, né? Que você não consegue enxergar o que está para além. Então, tira isso, tira essa viseira, enxerga de uma forma um pouco mais ampla, quebra com determinadas ideologias ou crenças que não funcionam, que não estão servindo mais para você, tá? É uma maneira de você passar por essa oposição de uma forma muito construtiva. Observa que o Júpiter está tendo nesse eclipse
uma posição muito clara, né? Uma posição muito grande. Então isso significa que as situações levantadas aqui nesse eclipse pode fazer com que você tenha que sair absolutamente da sua zona de conforto. E no lado positivo, isso pode trazer muita expansão para a tua vida, tanto no aspecto de expansão intelectual, no aspecto de expansão de oportunidades, ou para alguns até mesmo uma expansão geográfica, né? E, enfim, vamos ver como é que isso daí vai se manifestar. Um outro aspecto bem tenso que acontece no momento do eclipse é a Vênus em oposição com Netuno. Ora, Vênus é o planeta dispositor de touro, né? A lua está em touro, então, ou seja, ela também vem como um dispositor desse eclipse, e para o eclipse que aconteceu no dia 14 de outubro, que aconteceu no eixo Áries Libra, e Vênus também é o regente de Libra. Então, Vênus também tem uma importância muito grande nesses dois eclipses do mês de outubro de 2023, tá? Então é interessante a gente trazer o posicionamento dela também. Ela está numa oposição com Netuno. Olha, Vênus rege questões de materiais, ou seja, toda essa parte econômica do domicílio de Touro, e também rege relacionamentos e parcerias no domicílio de Libra. E ela faz essa oposição com Netuno. Netuno é um planeta de dissolução, tá? Então, olha o que eu falei no início do vídeo, a necessidade de desapego de determinadas posturas materiais, né? Ou frentes financeiras, uma renovação pode acontecer aí, ou se não for na maneira como você ganha ou investe o dinheiro, na tua mentalidade com relação é como você lida com essas questões materiais. Então, para alguns pode ser nessa linha, para outros já pode ser dentro de um viés um pouco mais de relacionamento, parcerias e sociedade, tá? Alguns podem ver os seus relacionamentos que já não estavam muito bons se dissolvendo ali. Outros, enfim, trazendo algumas mudanças, principalmente através de um entendimento profundo, eu diria até mesmo espiritual, desse processo, porque Netuno é um planeta que rege a espiritualidade, meio que salvando essa relação. Então a gente pode entender por esse lado também, mas uma mudança, porque uma oposição é sempre um esgaçamento, né? Uma mudança muito grande precisa acontecer aí, tá? E para as pessoas que vão experimentar uma finalização de ciclo e um início de um novo caminho, essa Vênus em oposição com Netuno te convida a abrir essa nova frequência, né? Essa nova linha de experiências, que pode ser no âmbito econômico ou de relacionamento, com esse gancho bonito da espiritualidade, embasando toda a sua consciência no que você vai começar a desenvolver daqui para frente. Agora, o grande aspecto que eu acho super interessante, que vai acontecer no céu também, no momento desse eclipse, é o Sol em trígono com Saturno e a Lua fazendo um sextil com o Saturno também. Então vai se fechar um ângulo muito bonito, azul, que é um aspecto harmônico no céu, com Saturno. E Saturno é o planeta da estruturação, da organização, da disciplina. Tudo que é construído em cima de Saturno tende a ficar muito tempo. Então, de acordo com o seu mérito, se você, passando aí por essas revoluções do eclipse, né, e se você perceber que está se abrindo uma nova situação na sua vida, pode ter certeza que essa situação pode ser muito longeva. Pode ser uma coisa muito estrutural na sua vida, uma coisa firme, não uma coisa passageira, não uma aventura, mas alguma coisa muito bem sedimentada, um pilar firme para a construção aí do seu ideal, ok? Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É sempre um prazer debater os temas com vocês aqui nos comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.